Olá! Vamos falar hoje sobre a frase basta acreditar para a gente alcançar? Será que é verdade? Eu, por muito tempo, acreditei nessa frase, que era só a gente acreditar, só querer para a gente alcançar. Mas, com o tempo e na prática, eu fui vendo que isso não é totalmente verdadeiro. Tem muitas nuances aí no meio até esse alcançar. Um dos meus primeiros contatos com esses assuntos sobre criação de realidade, sobre lei da atração, e acredito que para muitas pessoas foi através do livro da Rhonda Byrne, O Segredo. E assim, para mim na época não ficou muito claro o que seria realmente a lei da atração, todas as nuances assim da lei da atração. E o que é a lei da atração? A lei da atração é o conjunto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, emitem uma frequência, uma vibração e atrai aquilo. Essa vibração molda a nossa realidade, que atrai mais disso para a nossa vida. Ok, assim funciona a lei da atração. Então, o que significa? Significa que o que eu mais estou, que o que eu mais sinto, o que eu mais penso hoje é a minha vibração, né? A vibração é a média dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ou seja, se na maior parte do meu dia eu tenho pensamentos de autoconfiança, pensamentos de coragem, pensamentos de que eu posso fazer o que eu acredito, eu estou numa alta vibração. Porque as vibrações elas têm uma medida de acordo com a escala de Hertz, né? Mas isso eu vou trazer isso mais específico no outro vídeo. Mas para entender alta e baixa vibração, existe uma escala que ela mede a nossa vibração. Abaixo de 200 Hz, que é o nível da coragem, são as baixas vibrações, e acima de 200 Hz, que é da coragem para cima, é a alta vibração. Se eu me sinto autoconfiante, eu vou receber mais situações que me fazem acreditar que eu sou autoconfiante. Agora, do contrário, se eu me sinto medrosa, se eu me sinto culpada, se eu me sinto com vergonha, eu atraio mais disso na minha vida. Mais situações para eu não desenvolver a minha coragem, ficar no medo, e mais situações para eu me sentir envergonhada, me sentir culpada e assim por diante. O que eu acredito, que é o que eu sinto e o que eu penso, eu vivo, ok? Lei da atração. Só que o que eu quero alcançar está de acordo com o que eu estou sentindo e o que eu estou acreditando? Por exemplo, se eu quero ser uma pessoa que vou trabalhar na internet. Para eu trabalhar na internet, eu preciso... Eu tive um problema com o microfone aqui, então o som vai mudar um pouco, tá? Não vou deixar de gravar por causa disso. Então, seguimos. A partir do momento que eu entendo a minha trava, que eu entendo o que tá me travando para eu alcançar isso que eu desejo, no exemplo anterior que eu citei, o medo, eu começo a me lapidar, para eu ser a pessoa que eu gostaria de ser, para viver o que eu gostaria de viver. Consegue entender? Uma parte que faltou lá atrás, quando eu comecei a estudar sobre manifestação, cocriação, foi isso, essa parte da ação. Mas aí, quando a gente não está vivendo a realidade que a gente gostaria, não está vivendo o nosso desejo ainda, nós precisamos mudar a forma que pensamos e o que a gente sente, né? O que a gente está emanando, a gente muda. E como a gente muda? Mudando o que a gente acredita, ensinando para nossa mente
o que a gente vai pensar a partir de agora, como a gente vai agir. Aí que entra a ação. Por quê? Se eu quero um desejo, eu tenho um desejo e eu tô com medo, eu estou desalinhada com o meu desejo. Se eu tô com medo de alcançar ele. Então eu preciso entrar entrar em coerência com o desejo. É aí que eu vou me movimentar para alcançar aquilo que eu quero. Fazendo o quê? Trabalhando as minhas crenças. Por exemplo, no caso de gravar vídeos. Se eu tenho medo de aparecer, o que eu preciso começar a fazer? Preciso começar a gravar. Preciso trabalhar a minha autoconfiança. Preciso procurar meios de eu ir trabalhando isso internamente para que eu comece a pensar que não é tão um bicho de 7 cabeças como eu pensava e assim eu vou me tornando cada vez mais lapidada, cada vez melhorada para chegar nesse estado de ficar autoconfiante comigo mesma, entendeu? Quando a gente começa a ter acesso a esses conteúdos sobre lei da atração, sobre cocriação, devemos tomar um cuidado a transmitir isso para outras pessoas, para não entrar num lugar de você não alcançou porque você não acreditou o suficiente. Não, porque dentro da realidade daquela pessoa tem muitas nuances assim para serem trabalhadas. Tem muitos condicionamentos que a gente precisa trabalhar para viver aquilo realmente. Porque quando a gente entra nesse lugar de que eu não acreditei o suficiente, por isso que eu não consegui, a gente cai na vibração da frustração. E o que vai acontecer? A gente vai continuar atraindo mais frustração. Então, as nossas vibrações, as nossas frequências emocionais precisam ser trabalhadas para que a gente consiga chegar a um estado coerente com aquilo que a gente deseja. Muitas vezes a gente está vivendo muitas travas na nossa vida que está impedindo a gente de realizar ou nos trazendo mais apatia, frustrações, nos travando realmente na nossa vida. Então o que a gente precisa? A gente precisa de ter mais vitalidade, para a gente ter um impulso, uma coragem de ir atrás daquilo que a gente deseja. E pensando nisso, eu tô criando agora um ciclo de Reiki, que vai ser um ciclo de 21 dias ou de 28, eu ainda não defini quantos dias serão. Eu vou lançar agora no final de julho ou em agosto, então eu vou deixar a lista de espera aqui. Se você quiser participar desse ciclo de Reiki para aumentar a sua vibração, deixa aí o seu nome que eu vou entrar em contato. Então, se você é a pessoa que, como eu lá atrás, acreditava que era ficar fazendo práticas de visualização do que você deseja, ficar com pensamentos positivos, pensando naquilo o tempo todo, que já é o que você quer, comece a refletir sobre isso e começa a se movimentar para alcançar o que você deseja, para viver essa realidade que você deseja. Através do seu comportamento, você vai reafirmando para o seu mental o que você acredita e assim você começa a sentir aquilo que você acredita, você começa a se sentir capaz, você começa a se sentir autoconfiante. Nesse movimento você vai criando o hábito de ser aquilo que você deseja, entende? Assim, eu espero que que você tenha entendido o que eu quis transmitir. E se ficou alguma dúvida, você quer trocar sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu tô te esperando, tá? Até a próxima.